Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre Platão e hoje vamos tratar de alguns aspectos amplos do pensamento platônico, principalmente no concernente à questão política. Primeiramente, vamos comentar um pouco a ideia da navegação, que é uma imagem que Platão realiza entre os livros quinto e sétimo da República, e que objetiva fazer uma analogia com tanto o destino da alma do ser humano no cosmos, como também com o governo da polis. Então, na verdade, para diversos intérpretes, e eu tomo aqui como referência o professor Gabriel Cornelli, do programa de pós-graduação em metafísica da UNB, um dos grandes experts de Platão no Brasil, nós temos o navio como sendo a representação da própria República, no aspecto de que você tem algumas figuras arquetípicas que são reencontradas por Platão durante a navegação, e a imagem da condução de um barco pelo mar, em que você tem figura, portanto, do capitão, né, que deve ser representado, portanto, no sendo o filósofo, e a figura dos marinheiros, que seriam também representações dos artesãos e artífices, agricultores, enfim, dos trabalhadores manuais e aqueles que realizam a labuta na polis. E você tem a figura do armador, em que a ideia de uma construção do navio, a sua montagem para a navegação e tudo isso que se faz numa analogia com o papel dos guardiões na República Platônica. É sabido que o Platão define três classes principais na República: a classe trabalhadora, portanto, a classe dos guardiões, como sendo a classe que visa proteger a polis e que deve ter uma educação bem específica nesse aspecto para amar mais a polis do que o seu próprio poder militar ou da força, fazer com que essa força sirva a polis e não o contrário. E o político, que é exatamente a prefiguração do filósofo. No diálogo sobre o político, que é um dos últimos, o Platão irá retomar o tema mostrando uma certa evolução entre o sofista, o político e o filósofo. Todo político, no fundo, o fito último dele, digamos assim, para Platão, é que ele se tornasse um filósofo, ou seja, um pensador das condições de realização da política na polis, deixando um primeiro nível, que seria o nível de uma paixão pelo discurso, portanto, pelo uso do próprio poder, que seria o caso dos sofistas, um uso livre, digamos, da dialética. Já o político, ele tem um uso engajado. Né? Por quê? Porque ele deve seguir as leis, buscando uma postura neutra em relação aos diversos fatores de poder e de concorrência existentes na polis. E aí sim, com essa utilização da dialética, aproximar-se, né, do próprio ideal de uma realização do filósofo, que seria exatamente a transformação do político em homem sábio, ou então a assimilação da sabedoria do filósofo no governo da polis, que é a ideia exatamente das formas, né, a contemplação das formas. Para o Platão, a teoria é o conhecimento contemplativo, é o conhecimento puramente especulativo, porque todo conhecimento aplicado é técnico. Né? Então, o que você tem na filosofia é uma especulação dialética e metafísica sobre as condições de existência do poder e sobre a realização do bem na polis. Caberia ao político, portanto, seguir essa linha, no sentido de pensar essas condições aplicando a legalidade e, ao mesmo tempo, se tornando um garantidor de todas as forças que compõem a polis, no sentido de levar mais justiça a todos os casos, portanto, harmonizando a polis nos seus diversos elementos. Claro que
a saída dos interesses particulares sempre é dificultosa. Para você atingir o bem comum da polis, como quer Platão, é preciso todo um trabalho de purificação ou catarse da alma. Não posso estabelecer a justiça sem buscar, primeiramente, encontrar justiça em mim mesmo, na minha própria alma. Eu não posso buscar estabelecer o equilíbrio da polis sem encontrar esse equilíbrio em mim mesmo. Portanto, a navegação é exatamente isso. A navegação é o caminho em busca de um equilíbrio, é o caminho em busca do bem, é a própria realização da ideia do bem. Ou seja, o objetivo da polis é o bem de todos. A navegação é o caminho. Então você tem as dificuldades, você tem os escolhos, os obstáculos. A ideia, portanto, das diversas estruturas sensíveis que vão estabelecer um contraponto a essa perspectiva inteligível da posse do bem. Essa oposição entre sensibilidade e inteligibilidade em Platão é fundamental. A ideia, portanto, de que o filósofo é alguém que pode conduzir a polis a essa posse do inteligível. Ele pode conduzir, acima das paixões, a racionalidade dialética capaz de apresentar a todos os homens essa capacitação para o bem. No Menon, que é um diálogo em que o Platão busca estabelecer a narrativa em torno da igualdade, ele chega a dizer, por exemplo, que homens e mulheres podem ter virtudes. Só que ele considera que as virtudes da mulher serão melhor aplicadas no aspecto da economia, ou seja, do ecos nomos, dá, portanto, normas para o domus, para a casa. Ecos seria casa em grego e domus, perspectiva em latim, que seria depois a ideia da economia doméstica ou economia da casa. Seria melhor gerida pela esposa, ao passo que o marido caberia a resolução dos negócios públicos. E, de qualquer forma, mesmo um escravo poderia aprender, ele poderia ser aprimorado na arte, até mesmo da dialética, e poderia conhecer as artes, no sentido técnico. E, portanto, Platão acredita na capacidade de todos os homens a utilizarem a sua alma racional, virem a aprender a posse de algum extrato das ideias. Claro que todas as ideias elas estão no nível transcendente. Elas são arquétipos perfeitíssimos da realidade. Daí o dualismo platônico. O que nós devemos fazer, portanto, é sairmos do aspecto sombrio das nossas primeiras representações mentais e do aspecto tirânico de outras representações mentais que são principalmente postas na polis, exatamente por aqueles que detêm o poder imediato, o poder de até mesmo intimidar as pessoas. A ideia de que o exercício do poder por politiqueiros, como ele fala lá no diálogo político, ou tiranos. Na verdade, o politiqueiro e o tirano eles se apresentam como políticos, mas na verdade não são. Os verdadeiros políticos são aqueles que amam a polis, embora Platão diga que são raros realmente. Porque a ideia que apresenta-se no segundo livro da República, principalmente por Gorgias, é que você deve exatamente estar num contraponto entre contrato e virtude. Se Sócrates respondeu antes a Trasímaco, o sofista, que haveria uma justiça virtuosa inerente à própria alma humana e em conexão com um bem superior, Trasímaco disse que justiça era a conveniência do mais forte, em quase todos os casos. E isso levaria, portanto, a uma concepção prescritivista e convencionalista. Ou seja, justiça é aquela lei que é prescrita pelo forte. É aquela lei que se faz cumprir pelo exercício da força, em último caso, portanto, da coerção. E o Glaucon, que é irmão de Platão, ele apresenta uma terceira via, digamos, que é a via do contratualismo. Ou seja, a perspectiva de que os homens, mesmo não sendo puros e, portanto, tendo interesses egoístas,
buscam ainda assim estabelecer algum tipo de consenso em torno do justo. E esse consenso em torno do justo será um direito contratual, um direito que visa, portanto, estabelecer um acordo em torno de quais são as leis válidas. Ou seja, embora pressuponham o bem, concordando em parte com Sócrates, o Glaucon apresentará uma solução intermediária derivada da própria posição do Trasímaco, na verdade. Porque ele apresenta uma posição contratualista, uma posição convencionalista, portanto. Só que o acordo faz com que os homens possam dar o melhor de si, ou seja, cumprir as leis. De qualquer forma, ele concorda na finalidade com Sócrates, que nenhum homem virtuoso pode descumprir leis. Não há justiça sem o cumprimento das leis, que é o grande objetivo, na verdade, de toda a república. Se você avançar exatamente na metáfora do navegante, porque o timoneiro, assim como o filósofo, são aqueles que exercem poder na polis. São aqueles que vão exercer a perspectiva, portanto, de não simplesmente uma coerção, mas de virtude. Então, a ideia do Platão nesse contraponto entre coerção e virtude é mostrar que mais importante do que intimidar os homens, com medo do descumprimento da lei, e, portanto, manter esse ciclo de interesses que se propagam, que seria uma visão do Glaucon, portanto, uma visão contratualista, o mais interessante é que você possa despertar o melhor em si, de cada ser humano. Ou seja, uma educação para a justiça. As três virtudes platônicas, portanto, devem emergir com toda a força. Andreia, que é força, Sofronise, que é temperança, e Diacosine, que é justiça. Ou seja, na Diacosine, que é justiça, você resume as outras duas e estabelece uma ligação com o bem maior. Ou seja, ao ser justo, você tem que ser ao mesmo tempo forte e temperante, e os dois fatores vão se somar para estabelecer uma alma forte, uma alma que possa exatamente lutar pelo cumprimento da lei e pelo atingimento do bem maior na polis. Então é uma relação de poder, sem dúvida, conduzida pelo filósofo, como sendo aquele que contempla as formas mais propriamente, e que pode levar esse conhecimento aos membros que estão presos na caverna, na alegoria da caverna. Ou seja, o filósofo, ao contemplar o sol, que é filho do bem, na metáfora platônica, ele pode comunicar essa bondade aos demais homens e despertar neles interesse pela vida ética. Toda a lição do Sócrates é nesse sentido. Só que o Sócrates não pensou, em termos mais amplos, o problema político. Ele ficou restrito exatamente à ética. Ao passo que o Platão vai desenvolver na República todos esses fundamentos capazes de levar a ideia da alma até o mundo do hiperurânio. Retomando no 10º livro, que é sobre o mito de a segunda navegação da alma. A primeira foi a descida, a queda da alma nesse corpo sensível. Mas a segunda navegação é a navegação do julgamento e de uma possível redenção. Ou seja, a alma será julgada. Ela será julgada exatamente debaixo da roda de debaixo daquilo que foi feito e que será exatamente avaliado pelos deuses como sendo a perspectiva de estabelecer ou não uma justiça definitiva para essa alma. Porque se essa alma não conseguir uma justiça definitiva, ela terá que reencarnar. Ela não atingirá o mundo das ideias, ela não atingirá o píncaro de uma perspectiva de catarse, uma perspectiva de renovação da sua própria existência. E, na verdade, o aspecto platônico mais interessante que emerge como estrutura de mundo é exatamente o dualismo. A não confiança nos sentidos como fonte de conhecimento. A perspectiva, portanto, do diálogo platônico é estabelecer uma série de jogos de linguagem que mostra a relatividade das premissas do discurso de cada qual. Ou seja, seguindo a estrutura da maiêutica socrática, o Platão visa estabelecer, portanto, um diálogo frutífero com os discípulos,
em que esses possam ser levados a pensar as condições da sua própria existência, ou seja, o conhece a ti mesmo e o não pratica nada em excesso do Sócrates. E conhecer a si mesmo ainda é a missão mais difícil, porque o estabelecimento da verdade do ser é exatamente o estabelecimento preliminar da pesquisa do ser doente, como vai dizer o Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX. Essa perspectiva doente, situado sempre aquém da esfera perfeita do ser, do mundo das ideias, é toda a dificuldade que se apresenta historicamente, inclusive para a própria política. Ou seja, se você volta para a linha do conhecimento do Platão, do quinto ao sétimo livro, o que é que você percebe? Que os homens estão constantemente enredados em falsos discursos. Como eu disse antes, nos discursos daqueles que detêm poder na polis, geralmente. Os sofistas foram importantes porque eles estabeleceram o valor do ser humano. A ideia, portanto, de que o homem é a medida de todas as coisas. Então eles levaram o debate para o campo antropológico. E a ideia do Platão é exatamente estabelecer a dialética nesse campo da razão humana, nesse campo da razão na agora-política, que foi o que Sócrates fez. Mas, na verdade, o aspecto de uma libertação, ela envolve uma série de questões e de fases. Ela envolve essa coragem de buscar o conhecimento. Ela envolve essa perspectiva de não deixar enredar-se nas falsas imagens e nos falsos discursos. Os sofistas deveriam ter tido, portanto, uma postura mais ética, com uma centralização da ideia do bem. Parece que eles continuaram dominados pelas próprias paixões e estabeleceram um valor utilitário para o conhecimento e não um valor ético. Ou seja, para Sócrates, conhecer necessariamente nos faz bons. Quem conhece será bom. Nesse mote, para Sócrates, portanto, a busca do bem é uma retomada de uma ordem cósmica que começa no autoconhecimento. Começa no culto a Apolo, ou seja, no culto à razão. No culto ao equilíbrio. No culto, portanto, à equidade como meta primacial da praxis humana. Ou seja, a ética no sentido de sabedoria, é a fronética, depois será desenvolvida pelo Aristóteles. Então, a perspectiva da escolha justa, da avaliação correta das relações humanas, da avaliação proporcional dos atos, ela cabe a cada um. Surge, portanto, uma ética de responsabilidade individual e com significado universal ao mesmo tempo. E é isso que envolverá essa marcha do indivíduo saindo do mundo das imagens para o campo dialético. Esse campo, portanto, que abre terreno para uma melhor visualização das formas, cuja etapa seguinte será a dianoia, que é exatamente a perspectiva de tentar enxergar um pouco mais proximamente as formas, assim como você observa os números. A matemática, portanto, ela representa uma prefiguração do mundo das formas ou mundo das ideias. A matemática é uma perfeição formal, digamos assim. Ou seja, ela estabelece uma perfeição de uma relação formalística em que você pode contemplar a beleza e a estrutura racional do cosmos nas equações e relações matemáticas. Mas elas não são realidades axiológicas como serão as formas. Ou seja, o mundo dos valores, na moderna axiologia, como diz o Max Scheler ou o Nicolau Hartmann, é o mundo das ideias platônicas, basicamente. Ou seja, é aquele mundo da inesgotabilidade do bem, representado em certos graus. Você tem a beleza, você tem a justiça, e você tem a bondade. Se o ideal platônico é formar uma alma bela e justa, uma alma que possa conhecer o bem e praticá-lo, é preciso, portanto, que eu vá ampliando essa ideia da percepção da verdade. Ou seja, quando eu atingo a episteme, que é o conhecimento superior, eu estaria mais próximo, portanto, segundo Platão, desse conhecimento da verdade, que é a própria percepção e a apreensão das formas.
A ideia, portanto, do justo na polis representa a percepção daquilo que é mais alto. Os embates democráticos de valores relativos, eles foram importantes para estabelecer a ideia do diálogo entre os homens. Isso aparece, portanto, no diálogo platônico chamado Gorgias. Mas o Gorgias, ele é uma representação da relatividade do próprio conhecimento humano. Então, por exemplo, no outro diálogo, o Crátilo, o Platão disse que não adianta ficar discutindo só os termos. Nós temos que analisar as coisas como elas são, os objetos em si mesmos. Nós temos que voltar para os fenômenos. A perspectiva, portanto, da linguagem, ela pode ser tomada nessa acepção como sendo artificial. Embora Platão acredite, e aí vai para outro diálogo que é o Teeteto, uma relação de pertinência entre conceitos universais e realidade, que é a famosa tese realista platônica. Mas essa tese, ela só pode ser sobreposta à tese convencionalista e relativista, que aparece no Crátilo e no Gorgias, se você entender a linguagem como sendo uma fonte de sabedoria e, portanto, um instrumento para se reconectar tanto com a realidade, compreendendo o seu íntimo, como com o mundo espiritual, compreendendo a origem da realidade nas arquês ou formas perfeitas. Ou seja, nós devemos constantemente estabelecer uma dialética espiritual, uma dialética que saia da razão para uma elevação até o mundo pós-fenomênico, que é o mundo propriamente intelectual. Então, a ideia da dialética é de aproximar o conceito da sua verdade última, que é a forma. E ela está em nós, porque nós já estivemos lá, segundo ele. Aí entra toda a concepção espiritualista do Platão. Ou seja, nós temos um potencial anímico, racional, para o desenvolvimento desse conhecimento pleno das formas. Claro que os sentidos e o corpo serão limitadores, porque eles vão perecendo a cada dia. Na verdade, para Platão, a história é inversa. Nós estamos em processo de decadência, nós já fomos filhos dos deuses, já teria havido civilizações superiores, tipo a Atlântida, e aí você vai retroagindo nessas formas inferiores. Os bárbaros, e no estágio em que Platão está, os melhores são os helênicos. São aqueles povos mais sábios, realmente, e que podem ensinar os outros povos. Daí a ideia do barbarismo dos outros povos e da missão da paideia grega. E aí tem um problema crucial também, bem delicado, que é o problema da eugenia. O Platão acredita numa purificação dos corpos na polis. É o que aparece no político, novamente. Porque no político, ele vai desenvolver exatamente o perfil do político, ou seja, daquele que deve comandar ou auxiliar quem comanda. O político pode ser também o conselheiro. Jamais o político é o administrador. Jamais ele é o técnico que executa. Ele é o pensador sobre os valores da polis, partindo das leis e buscando atingir as ideias. Dentre esses valores, você pode pensar, portanto, que existe uma espécie de arte da política. Mas cuidado, para Platão, na verdade, a verdadeira política é teoria. Ela não é arte. Por quê? Porque toda arte é tecne. Toda arte é aplicação. Por mais que tenha a pretensão de universalidade da expressão do belo, e o belo é universal, mas quem o realiza no objeto particular. Já o político não. Ele pensa em valores, em formas, ele pensa em leis, que sempre tem um significado mais amplo. E não são diretamente executórios. O político cumpre tomar decisões legais, cumpre pensar condições genéricas para a polis. Então a tarefa do político também é especulativa. É por isso, portanto, que na evolução das categorias personalísticas, você sai do sofista para o político e do político para o filósofo. O filósofo pode se apresentar como político? Pode. A função, portanto, do rei filósofo seria essa. O filósofo político pode se apresentar até como um mestre sofista. E esse mestre sofista
será exatamente uma forma de destruir os enganos de outros sofistas, pensando exatamente no terreno da dialética, né? Então, o filósofo verdadeiro se portaria tanto como político, como também quanto um sofista, caso necessário fosse, para estabelecer exatamente o nível de discurso verdadeiro, né? Não há por que pensar que Platão estaria apartado do método sofístico enquanto método. O método é dialético, ou seja, é uma crítica às premissas de todas as crenças e todas as convicções, é uma crítica às certezas, né? E o político entra aí como aquele que pode pensar em implementar esses valores no plano teórico, no plano deontológico, né? Buscando até mesmo uma neutralidade entre as diversas posições. E o bem maior da polis, portanto, no sentido da eugenia, seria estabelecer a criação. Ou seja, como é que eu vou criar, né, animais? Né? Dentre eles, a possibilidade de organizar a própria criação dos homens. Né? Como é que eu vou educar os homens? Como é que eu vou estabelecer os princípios de convivência humana? Ora, se você conecta isso à República, em que o Platão determina, portanto, que em certa idade as mães deveriam ceder seus filhos ao Estado, né, e que todos, na verdade, trabalhariam para o Estado, isso leva a pensar que no político, nos últimos diálogos, você tem exatamente a concepção dessa ideia, né, que é a organização, né, de grandes massas de seres humanos, né, em estruturas pensadas pelo político e pelo filósofo. Ou seja, a execução do bem comum, que sempre é superior ao bem particular. E aí entra uma série de reflexões, né? Platão seria, portanto, um dos primeiros socialistas. Platão quer destruir o indivíduo. Platão quer escravizar o ser humano, né? Ou seja, daí poderiam ser pensados uma série de aportes críticos, né? O próprio Karl Popper, em Sociedade Aberta e Seus Inimigos, 1955, é um livro clássico, como se sabe, dedica o primeiro tomo a Platão. E lá ele analisa o fato de que Platão busca estabelecer exatamente essa felicidade coletiva e não a felicidade individual. Como diz o Popper, o Platão não mandou amar o seu próximo, ele mandou amar a sua tribo, né? Então, o Platão seria um precursor dessa ideia de um bem coletivo sobre o bem particular. Nessa perspectiva, nós poderíamos pensar, inclusive, até mesmo o chamado socialismo real e nas teorias revolucionárias, em que você tem a figura de um Estado coletivista, a perspectiva, por exemplo, do Lenin, né, no Estado e a Revolução, onde você tem a supressão do chamado Estado das leis burguesas para um Estado de transição revolucionária, em que você levaria à supressão da propriedade individual, coisa que o Platão fala também na República, né? Ele chega a dizer que as propriedades particulares estariam, em último caso, todas elas condicionadas ao interesse público. Então, Platão ele não está preocupado com a preservação da família tradicional. Ele está preocupado com a preservação do Estado. Ele está preocupado com a preservação do bem público. Ele está preocupado com uma reforma radical na estrutura do Estado, com vista a garantir o bem comum de todos. Isso significa tirania? Penso que não. Eu penso que o conceito de tirania, como aponta o Léo Strauss, que é um conservador de meados do século XX, mais ou menos 50, 60, judeu que vai migrar para os Estados Unidos, e o Léo Strauss ele pensa na tirania como um conceito provisório, em que você teria a necessidade de exercício de força para estabelecer até mesmo um governo de leis, mas que depois a ideia de bem comum levaria a um governo mais brando, ou seja, um governo voltado para o equilíbrio, para a equidade, estabelecido, portanto, pela supremacia do filósofo, né, e pela habilidade na condução das decisões pelo político. O aspecto mais importante, portanto, da eugenia seria garantir que houvesse essa posse do Estado sobre os corpos, né? Uma purificação daquilo que as pessoas fossem se alimentar, as regras de procriação,
Tudo em função do bem comum, e não deixar isso ao talante das ações individuais. A tese é polêmica, sem dúvida, né? É retomada, inclusive, enquanto temática de discussão e uma certa denúncia do status quo da civilização atual pelo filósofo alemão Peter Sloterdijk, no seu famoso discurso sobre as regras sobre o parque humano, em 1999, no castelo de Aimau, durante uma conferência filosófica. O Sloterdijk mostra que nós estamos exatamente nessa fase do biopoder, planificado e universalizado. Ou seja, o Platão estava certo, portanto, no político. Você, por fim, governaria os homens como gado, estabelecendo aí uma perspectiva de poder estatal biopolítico, planificador. O que teria também sido antecipado pelos socialismos reais, principalmente. Se você pega 1984, do George Orwell, seria uma denúncia disso, né, na sociedade dominada pelo Big Brother, que tudo veria. Que é uma crítica ao próprio socialismo real. Os chamados totalitarismos do século XX. A maneira de você, portanto, pensar isso é partir do pressuposto que o Platão estabelece lá no Político. Ou seja, não há uma realidade ontológica, do ser humano. O ser humano, portanto, é um animal ao qual pode ser condicionado. Ele pode ser condicionado pelo poder. Não há uma natureza em nós que pudesse resistir ao poder. E se você pensa que o poder justo leva a uma organização coletiva, eu estaria exatamente pensando na ideia de que seria, digamos, legítimo, que decisões estatistas coletivistas se sobrepusessem à felicidade individual. A ideia, portanto, de um Estado que pudesse estabelecer a ordem pública acima de um modo radical dos interesses dos indivíduos. O mais interessante também de pensar nessa ordem de considerações é exatamente analisar os limites da ideia do bem comum. A formalização do bem comum no discurso leva, portanto, a uma praxis. A vitória da República, a Politeia na Grécia, leva exatamente a um domínio das leis, que é o último diálogo do Platão. Ou seja, o cumprimento das leis cabe a todos, principalmente aos juízes. E o estabelecimento, portanto, de um governo que possa garantir a integridade da polis. A eugenia entraria como um capítulo nesse aspecto. Mas vejam que, inclusive, o conceito de eugenia platônica é para todos os habitantes da polis. Seria melhor até chamar de biopoder. E, claro que isso não é compatível com os ideais cristãos, em último caso, se você pensa na dignidade humana, ou os ideais liberais, como o Popper defendia, de autonomia individual. Mas o fato é que o debate está posto, a influência do Platão é enorme no Ocidente, e até mesmo fora dele. Se você pensa em outro autor que foi Assaz, influenciado por Platão, que foi Santo Agostinho, na Cidade de Deus, onde você tem exatamente uma tensão entre a cidade terrestre, dominada pela cobiça, pela usura, pelos pecados, e a pretensão de um advento da cidade divina, que é uma cidade pura. A cidade terrestre, o paradigma é Roma, que é uma cidade corrompida pelas suas paixões, e a cidade celeste seria exatamente a construção do paradigma da comunidade cristã, que seria perfeita, enquanto comunidade de virtudes. O aspecto, portanto, de reconstrução do saber é fundamental. Você só tem governantes justos, para Platão, voltando para a República, se você tem como educá-los nesse caminho. Ou seja, voltando para o paradoxo Glaucon, você deve sair da coerção e ir para a legitimidade da virtude.
Se você intimida os homens com as leis, você não tem uma adesão e todo o edifício desmoronaria. Uma adesão depende, portanto, do reconhecimento e da participação dos cidadãos nessa esfera do exercício do poder. Ou seja, na esfera, né, virtuosa, né, da polis. Do exercício, portanto, do poder que é consagrado na polis ao bem comum através das leis. Sem isso, não há qualquer tipo de relação que possa sustentar a polis. Então é mais interessante o aspecto da disposição. Né? Ou seja, eu só formo, por exemplo, um aristocrata verdadeiro, aquele que se preocupa com o bem comum e que exerce os valores mais elevados, se eu educá-lo. Eu só formo um monarca verdadeiro, aquele que se preocupa com as leis e não com o poder absolutista, né, ou um poder tirânico, se eu educá-lo. Então, é preciso, antes de tudo, para a ideia, educação. No desenvolvimento das virtudes. No desenvolvimento de um pathos, né, de um amor pela polis. E não os governantes que buscam os próprios interesses. E eis aí o problema da democracia. A democracia, como é um governo de homens ambiciosos, ela atrapalharia o próprio ideal de igualdade. Porque ela pode ser sequestrada por aqueles que têm dinheiro. Ou pode ser corrompida por aqueles que exercem o poder. Então, para Platão, eu teria na ideia de república o oposto da democracia, num certo sentido. Porque a república seria a consecução do bem comum e não o exercício do poder pela maioria. Ou seja, é melhor que, novamente, um conjunto de políticos e ou reis filósofos governem do que uma maioria ensandecida chegando ao poder e dentre eles emergirem indivíduos péssimos, né, tomados pelo pathos da ambição. A ideia, portanto, de representação do poder significa a formação de um poder equilibrado, a formação de um poder virtuoso, não a construção de um poder tirânico. Novamente, né, o aspecto do tirano pode emergir disfarçado de político. Ele pode sair, né, para fora de si, quando for necessário, e mostrar a sua verdadeira face. Mas antes ele terá enganado, né, as pessoas para obter o domínio das instituições. Então, o que Platão quer, na verdade, é o estabelecimento de um governo que possa atender a todas as necessidades da polis. A polis começa na sua formação porque houve necessidades humanas a serem atendidas, né? Ou seja, a polis começa na resolução do problema real, prático. Mas ela deve se governar por um ideal, que é o atingimento do bem. E, na prática, a sua estrutura deve ser legal. Ou seja, o governo das leis e não o governo dos homens. Ou seja, submeter a vontade dos homens ao governo das leis. As leis são a prefiguração da perfeição da própria ideia. As leis são a execução da ideia de justiça. Ou seja, se bem e justiça são os grandes objetivos, você tem a prefiguração deles nas leis. As leis podem ser injustas, eventualmente podem, assim como foram as leis que condenaram Sócrates e os homens que condenaram Sócrates. A ideia, portanto, de que Sócrates corrompeu a juventude, negou os deuses, era o que estava escrito nas leis da época e o que foi decidido pelos juízes da época. Mas isso não significa uma deturpação da legalidade a tal ponto dela ser desrespeitada. Para Sócrates, portanto, o mais importante era cumprir com uma harmonia da polis. Se naquele momento significaria, portanto, a execução da sua própria sentença de morte, que ou seja, foi assim, não poderia deixar de ser dessa forma. Sócrates representa, portanto, o ideal de uma objetividade na política. Ou seja, sair de si, buscar não o interesse particular, mas o interesse da polis. É melhor o bom exemplo do filósofo que falece e que é levado à morte pela execução da lei, do que o exemplo de um filósofo que eventualmente fugisse
e mostrasse que a lei é inútil e completamente inválida na prática, né? Então, seria de se perguntar se a polis não estaria exatamente na decadência absoluta, já que as leis não serviriam de nada, né? E poderiam ser rasgadas a qualquer tempo e por qualquer um. A ideia, portanto, de respeito à lei para a visão socrática e platônica é fundamental. Não há homem virtuoso sem cumprimento da lei. Toda a teoria do conhecimento platônica, para formar um político correto, para formar um filósofo correto, para formar um guardião correto, né, para formar um trabalhador correto, para que cada um reconheça qual é a inclinação da sua alma e possa dar o melhor de si para a polis, né, e com isso todo o corpo político ganharia, é preciso, portanto, uma paideia, né, que seja pública e que seja desenvolvida por agentes que saibam corretamente realizar essa pesquisa da alma, né, que levem os homens a um incitamento, né, de se conhecer a si mesmos e a uma educação pública que possa despertar em cada um o melhor para a polis. Então, o objetivo da política seria esse: voltar, né, a uma estrutura em que o bem pudesse ser realizado, né, e concretizado a cada instante como um bem público, né, como interesse coletivo, e não como interesse simplesmente particular. A ideia, portanto, do sétimo livro, quando você apresenta a perspectiva de um encaminhamento do problema das formas como sendo a solução, né, do destino do navio e sendo exatamente o fim maior da própria política e da alma de cada um, e aí você unifica tudo, né, porque você mostra qual é o mistério da existência, que é a busca do bem e a aceitação de uma morte, buscando, portanto, a realização de uma vida virtuosa para que você tenha uma morte tranquila e justa. E o fim da polis, a finalidade da polis, como sendo o equilíbrio de todas as partes, né? E não a felicidade de qualquer parte sobre a outra, uma felicidade indiscriminada. A ideia, portanto, em que você tem a felicidade individual como sendo subordinada à felicidade coletiva. Claro que na mentalidade moderna isso gera críticas, como gerou em Karl Popper, né? É muito compreensível. Mas a perspectiva do Platão ainda hoje serve para nós refletirmos sobre o objetivo do Estado e a nossa relação com o Estado, né? A nossa relação com a totalidade da polis, no sentido de buscar uma saída de nós mesmos e analisar aquilo que nós possamos contribuir para o aspecto político. Certamente, o meu animal político, depois o discípulo de Platão revelará o Aristóteles. Fora da polis, como diz Aristóteles, ou você é um deus, porque está acima dos homens, então você é um animal bruto, porque está abaixo deles. Nós só nos educamos na polis, nós só vivemos na polis. Mesmo a família, como núcleo básico da sociedade, se você pensar com Aristóteles, ela depende do todo da polis. Portanto, ela deve buscar também contribuir para o bem comum. Claro que a ideia de felicidade individual é importante, o Aristóteles defende isso, inclusive. A felicidade familiar, né? Esse individual grego é muito oposto ao coletivo, né? Ou seja, é a felicidade da família contra a felicidade do Estado, digamos assim. Um bom pai de família consegue, portanto, equilibrar o seu domo junto com sua esposa e consegue ser um bom cidadão e um bom político na ágora, né? Esse é o ideal de um aristocrata, de um pai de uma família nobre, né, na Grécia e depois também em Roma. Mas, acima de tudo, ser justo em todas as situações, inclusive com os escravos, porque eles podem também aprender e contribuir para a polis, né? A relação com a escravidão é fundamental no aspecto econômico grego, né? E aí você tem a teoria natural e a teoria convencional. Aristóteles discute as duas na política, né? E
A conclusão é que haveria sim um comando natural de uns que têm mais habilidade para comandar e outros para obedecer, né? A despeito das guerras em que você pode escravizar povos até mesmo superiores. Mas isso é subordinado sempre à relação natural de um comando que significa disposição para agir, ou para o mando ou para a obediência. A ideia, portanto, é que há uma disposição natural para o mando e há uma disposição natural para a obediência, no aspecto em que você tem isso como útil também para a própria polis. Ou seja, a ideia de uma justificação do poder como sendo finalístico. Eu penso que em Platão você tem uma denúncia maior até do artificialismo, né, de um finalismo metafísico da razão. Ou seja, enquanto Aristóteles aceita o finalismo cósmico das disposições, o Platão coloca no quadro da ideia política a arena de embate, de questionamento sobre as diversas posições políticas presentes. É por isso que ele mostra a transmutação das posições, né? O filósofo se apresenta como político, o político se apresenta como filósofo, o sofista se apresenta como filósofo. Voltando para o político, o diálogo. Então, nessa perspectiva, o Platão coloca todos os termos em dialética, né? Embora ele queira descobrir a essência de cada alma, né, ele vai problematizar até mesmo essa essência, mostrando uma não realidade ontológica e, portanto, uma manipulação da conduta humana pelo poder, e almejando que esse poder, que organiza as condições de convívio humano e do próprio estabelecimento do que é o ser humano na polis, possa ser justo. Ou seja, a justiça também tem uma construção política muito forte em Platão. Se ela é harmonia, se ela é disposição de virtude, ela também é construída. Então nós vimos isso lá no diálogo do livro 1 e 2, entre Sócrates e Trasímaco, e depois o papel do Glaucon, com esse contratualismo e a discussão dos limites entre coerção e disposição virtuosa, o que é que vale mais, o que é mais eficaz para a legitimidade do direito, e a relação, né, de educação que aparece a partir do livro 4, 5, 6 e 7 para o poder. Né? Até você formar o governante justo e a definição perfeita das três classes lá no 8º livro. Então, a ideia da alma ter julgado no 10º é consequência dessa organização possível de ser estruturada na polis. Né? Ou seja, a alma ela passa por essa missão, que é a construção do bem comum, e volta para ser julgada no 10º livro. Todos os homens serão julgados, obviamente, né? Até os filósofos. Enquanto mortais, todos devem cumprir com suas penas, né, pelos eventuais delitos e malefícios que tenham causado nessa vida. Então, para Platão, o aspecto de uma justiça política, ela se dá nessa construção da dialética pública, do debate público. A justiça política, ela representa, portanto, um ponto de ligação entre a crítica ao sofismo, pela ideia de um equilíbrio e ética na conduta do filósofo, né? Ou seja, enquanto o sofista é desequilibrado num certo sentido, porque ele coloca suas paixões acima de tudo, seus interesses, e enquanto ele mostra o caráter utilitário do conhecimento, né, o verdadeiro filósofo para Platão é o modelo socrático, em que você tem um amigo da sabedoria, no qual você buscará o exercício justo e equilibrado dos fatores de poder. O aspecto da navegação é esse, mais importante. É definir quem comanda o navio. Ou seja, é definir a perspectiva do mando. Né? O filósofo deve ter poder, o político deve ter poder. Né? Mas não de execução. Né? Isso é o administrador, o gestor. Né? É o artesão. Né? E até o guerreiro, né? Que é o protetor.
O político e o filósofo são aqueles que pensam a grande realidade da polis, os grandes discursos que norteiam a polis, o discurso sobre a justiça, sobre a legitimidade das leis. Né? Então é uma tarefa também especulativa, teorética. A política é exatamente como parte da filosofia. É isso que Platão queria. E como busca da ciência também, da episteme. A saída de si, das próprias paixões, o conhecimento pleno da lei, a aplicação dessa lei, a ideia de um governo justo conforme essa lei, né? O aconselhamento justo da polis e dos reis, se for o caso, a formação, portanto, de um poder equilibrado, legalizado. E, mais importante do que tudo, que possa conduzir os homens a essa catarse das almas, a essa busca da purificação das almas, a preparação para a morte, como teria dito Sócrates, né? Uma morte justa, uma morte que revele uma sabedoria, né? Que foi a vida daquele indivíduo, né? Que no caso só o próprio Sócrates, né? É a representação disso. A ideia, portanto, de legalismo, né, é fundamental. A ideia de que sem leis, né, e sem leis justas, portanto, sem um nomos justo, né, e aí o Platão já opera uma transformação fundamental no conceito de nomos, enquanto para Heráclito nomos ainda era lei natural, para Platão já é lei artificial, lei colocada pela razão humana. Né, já é consequência, portanto, da transformação sofista, da figura do direito natural. Uma transformação humanizadora. E a de quer é que essa busca do justo transcendente, da justiça cósmica, né? Da própria ideia da justiça como bem maior e como arquetípico. A ideia, portanto, do arquê, do justo, de nada adianta se não puder ser expresso em normas. Normas justas. Leis, portanto em nomos. Aí surge, portanto, os debates sobre legalidade e qual é a sua legitimidade. Claro, para Platão, a legitimidade última é a busca da arqué, é a busca de uma justiça transcendente, né? Em que você sinta a presença dos deuses, né, na consecução da realização da justiça na polis. O filósofo, como contemplador, tem essa missão, que é uma missão, portanto, teorética pedagógica. A missão do ensinamento do que é justiça. O repassamento daquilo que foi, né, a experiência intelectual dele durante toda a sua vida, com seus discípulos, a dialética, né, ou seja, tem um caráter ilustrativo também. A ideia de uma vida dedicada ao conhecimento e à razão. Estabelecendo uma razão feita, né, pelos homens, com inspiração divina, mas na agropolítica. Uma racionalidade como debate público, é o que quer Platão. Platão quer um debate que possa significar, assim como no seu diálogo banquete, a troca de experiências, a cortesia, o tratamento igualitário com todos os debatedores, portanto com todos os cidadãos, né, por analogia, a comunhão de todos no banquete do conhecimento. Esse é o objetivo de Sócrates ao conduzir o seu banquete. Comunhão em torno da busca da verdade, a léter. A perspectiva, portanto, da superação definitiva do paradoxo sofista, né, entre o uso e interesse pessoal e a vitória pública das posições. Nem sempre aquele que vence também publicamente é o justo, né, exatamente porque os homens podem ser enganados. É preciso, portanto, que o verdadeiro político e o verdadeiro filósofo possam saírem vitoriosos na medida em que eles mostrem que, primeiro, eles estão buscando não interesse particular, mas interesse coletivo. E, segundo, que existem homens que fazem falsos discursos, que são sofistas.
e que eles devem sim ser criticados, né? Eles abrem margem, portanto, para o tirano, porque eles fazem o discreto das leis, né? Eles abrem margem para os politiqueiros, que são aqueles que vão se passar por políticos, mas na verdade são demagogos, né? O verdadeiro político não é demagogo, ele não quer conduzir o povo a um local, ele quer cumprir a lei, né? Ou seja, o governo das leis, não dos homens, como já dito. Então não há interesse particular do verdadeiro político. Há uma busca do cumprimento dos deveres, o que levaria até mesmo a uma aproximação com Immanuel Kant, do século XVIII. O verdadeiro político, ele cumpre os deveres presentes nas leis, presentes nas normas. A perspectiva de uma relação com o poder que se estabeleça objetivamente e não com interesses escusos, portanto subjetivamente. Ou seja, a realização do bem é o objetivo primacial do verdadeiro político e do filósofo. Não pode ser nunca a manipulação do bem. É por isso que as leis têm que ser claras, as leis têm que ser objetivas, as leis têm que representar realmente uma cópia da realidade, no sentido de uma formulação de proposições que possam realizar a condução de um governo justo. Elas têm que refletir as necessidades da polis. Aristóteles desenvolverá isso como o aspecto da mimesis. O Platão frisa mais do aspecto de um pensamento que vem da teoria para a construção da interpretação justa, passando pela interpretação dos dispositivos legais, portanto. Então, quanto mais sábio, mais justo, mais correto o filósofo e o político, melhor será a interpretação. É o que Aristóteles chamará de experiência moral ou phronesis. Então, as posições de Aristóteles e Platão, elas estão próximas, embora o empirismo do Aristóteles se mantenha mais próximo dos fatos, enquanto pesquisa da racionalidade desses fatos. Ao passo que o Platão busca a contemplação, na dialética e na dianoia, de uma inspiração cósmica e de uma inspiração nas formas, para a realização do bem. Portanto, a inspiração dos valores, como guias da própria história humana. Sem isso, a história perde o sentido e aí o papel do homem no cosmos fica obumbrado, fica desconhecido, fica obscuro. Tem aí até um problema de antropologia filosófica, portanto, no meio. Essa relação de poder que se estabelece a partir de uma relação de busca de igualdade, no fundo. O Platão quer a igualdade. É o que vai aparecer no político. Porque no governo justo, todos os homens estão em equilíbrio. No governo justo, portanto, a própria pretensão de domínio, ela se esmaece, ela se desvincula dos indivíduos e passa a ser uma pretensão de poder de toda a polis. Se você também interpretar isso como um projeto pan-helênico, helenístico, e entender que depois Alexandre o Grande representou isso na sua Cosmópolis, pode ser. Mas, de qualquer forma, já é um ganho de espaço público e de objetividade do papel do Estado. Você pensa no despotismo asiático, por exemplo, na mesma época, só por isso os gregos já estariam bem além, no aspecto dessa reflexão política. O argumento, portanto, do surgimento da razão pública na Grécia contra o despotismo asiático, persa principalmente. A perspectiva, portanto, de relacionar conhecimento e formação para o poder. Essa é a lição central da República, e o traçamento da figura do político, num dos últimos diálogos, que é o político. Na verdade, são 3 diálogos bem próximos. O sofista, o teteto e o político. Uma trilogia. A relação, portanto, da crítica à linguagem, o teteto, o estabelecimento de um realismo, e um paralelo entre linguagem e realidade. A denúncia do sofista,
a formação do pensamento sofista e do domínio da linguagem e a caracterização completa do político no político. Então é isso. Espero que tenha conseguido sintetizar uma certa problemática política de Platão. Bom dia a todos.